Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de Tevet, do ano 5783. É o nosso dia 2 de janeiro do ano de 2023. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, bem como as leituras diárias. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa segunda aliá, a segunda leitura da nossa Parashá da semana, Vayechi, e ele viveu, falando com referência a Yaakov, né, que ele de fato viveu, né, durante 17 anos na terra do Egito, e foram os melhores anos da sua vida dentro desse aspecto aí, ok? Então, nessa Parashá desta semana, nós temos aí a conclusão do livro de Bereshit. Então nós vamos concluir o primeiro livro dos 5 livros da Torá, e bem como também teremos aí, né, a própria morte de Yaakov, e logo em seguida nós teremos também a própria morte de Yosef. E nesse aspecto nós teremos então a conclusão do tempo patriarcal, como chamam os nossos mestres, né? E nós vamos ver a sequência e também as consequências, né, do encerramento da era patriarcal. E aí, como que fica o povo nessa história, não é verdade? Então, a nossa semana é recheada pelo conhecimentos finais de Yaakov e Yosef, o relacionamento de Yosef e os seus irmãos após a morte de Yaakov. E também vamos ter aqui algumas coisas interessantes para estarmos focando dentro do aspecto, né, que como é o fim da era patriarcal, vamos ver algumas coisas interessantes, curiosidades, né, que envolve os 3 patriarcas, né, Abraham, Isaac e Yaakov, dentro daquilo que afetou a vida deles nos seus dias e na sequência das gerações posteriores, o que veio aí também, né, as consequências que as gerações vieram a sofrer posteriormente, né? Então nós vamos ver 3 características, uma de cada patriarca, com referência ao seu tempo e que atingiu a humanidade no seu total, ok? Então hoje nós temos a nossa prece para o Brasil e para o povo brasileiro, né? Alicerçados no Salmo de número 43, né? Então as nossas preces pelo Brasil e pelo povo brasileiro, obviamente, nunca cessaram, nunca deixaram, sempre, né, estivemos aí levando a presença do Eterno, como todo Benei Noach, né, o nosso país, o nosso povo brasileiro, para que mais e mais, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica seja disseminado no meio do nosso povo, né, graças a Hashem, o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, está presente em todos os estados da nossa federação. Em alguns lugares há, no mínimo, uma família, né? E outros lugares, graças a Hashem, várias famílias reunidas em comunidades Benei Noach ou sinagogas Benei Noach, né? Então, a nossa prece através do Salmo 43 nos fala sobre exatamente uma profecia da luta de Israel no exílio, ou seja, fora da terra de Israel, e o seu anseio pelo retorno ao lar, retornar à casa, para se aquecer na glória da presença divina. O povo judeu é o nosso irmão mais velho, é o filho primogênito de Deus, por isso é o nosso irmão mais velho, e o seu anseio no meio das nações, ou entre as nações, o seu retorno total, 100%, a Eretz Israel, a terra prometida. Aos poucos está acontecendo, porém, né, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, será total.
então que os dias de Mashiach aconteçam em nosso tempo, a qualquer momento mesmo. Amém, vem, amém. Então, o momento em que o povo, né, está atravessando é um momento tenso, é um momento de incertezas, é um momento obscuro, né? E parece, né, que o perverso, o ímpio, a iniquidade vai reinar, parece, não esqueça disso, mas Deus tem os seus planos, tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, ok? Então, é essa questão aí, né? Então, não duvidemos desta realidade. Então, a prece do nosso Salmo 43 nos leva a esta realidade. Nós precisamos aí, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo da nossa geração, ele fala em vários ensinamentos, né? Que o mundo, ele é uma mentira. Aquilo que você vê, na realidade, não é real. Porque o mundo verdadeiro você há de ver nos dias da redenção final com Mashiach. Ou seja, o mundo real e verdadeiro, ele está oculto dentro destas capas, dentro dessas kelipot, estas cascas, capas, que estão aí que você está vendo, onde você parece que o perverso e a iniquidade estão prosperando, parece que dá tudo certo para eles, etc, etc. Mas na realidade, não. Há um mundo de mentiras. E dentro desse mundo de mentiras, existe um mundo real. Dentro daquilo que é enganoso, falso, há verdades. Dentro daquilo que aparentemente parece realmente maldição, há de fato grandes bênçãos ocultas. Deus permite que aparentemente parece que o mal venceu, prospera e coisas semelhantes, parece que o mal vai de ventos em popas, mas é exatamente para que nós possamos, né, e esta é a vontade divina, é que nós possamos trazer, aflorar, fluir, vir à superfície do nosso ser os nossos melhores talentos. Como que você descobre que tem força? Quando os momentos são difíceis. É aí que você tem que mostrar a sua força. Ah, mas não sei não. Você não sabe não, então fica sabendo. É exatamente assim. E Deus fez assim através do tempo, em que realmente nós possamos realmente fazer fluir os nossos talentos, os nossos dons, as nossas aptidões, né? Os maravilhosos atributos, dons que Deus tem dado a cada um de nós. E nós só podemos descobrir isso através de que forma? Através das adversidades, das lutas, das contrariedades. Já pensou se tudo fosse do jeito que você queria? Não seria do jeito que eu queria. Então nós teríamos um conflito. Você quer de um jeito, eu quero do outro jeito. Então nós teríamos um conflito. Então, sendo real a vontade divina, então a vontade divina é onde nos enquadra exatamente naquilo que mais no íntimo do nosso ser existe e que deseja por isso. A centelha divina, que é revelada, despertada, e ela faz com que essa centelha venha realmente queimar um amor ardente por Deus. E aí é que está o X da questão. É onde nós encontramos num denominador comum, onde não sabemos expressar. E na nossa visão, né, míope, mesquinha, hipócrita, egoísta, eu acho que deveria ser assim. Aí você vem e diz assim, não, eu não concordo com você. Eu acho que deveria ser desta outra forma. Mas aí Deus vem
e ele traz a sua vontade. E quando Deus traz a sua vontade, aí você olha para mim, eu olho para você e fala, peraí, era isso que eu queria dizer. Aí você diz, eu também era isso que eu queria dizer, mas eu achava que era dessa forma. Então, eu achava que era dessa outra forma. Mas agora, a vontade divina revelada, realmente, esta é a questão. Então, por isso, o mundo que aparenta ser isso ou aquilo, na realidade não é. É onde está oculto dentro dessas quelipote, destas cascas do mundo que nós estamos vendo aí. É onde nós precisamos escavar profundamente para podermos descobrir o verdadeiro ser do mundo real, do mundo verdadeiro, que vai prevalecer para sempre. Por isso nós precisamos de Mashiach, para que na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, na redenção final, ele fará plenamente, 100%, aflorar, afluir, vir à superfície, vir à tona, seja do jeito que você queira chamar, mas verá, de fato, revelar o verdadeiro mundo de Deus para nós. Então, por isso, não se deixe dominar por aquilo que você está olhando e que parece que o mal e o perverso estão vencendo. E na realidade não estão. Por isso a nossa prece no Salmo 43 diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade no teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus, que é a fonte do meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó eterno meu Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustia o meu ser? Por sua presença salvadora, ó Deus meu. Salmo 43. É a nossa prece para o nosso povo brasileiro, para a nossa nação. Não se deixe dominar por aquilo que aparentemente... Opa, voltou o sinal. Misericórdia. Não se deixe enganar por aquilo que você vê aparentemente, né? A internet vai e vem, mas voltou, né? Tá bom, vamos em frente. Então, por isso, amados, o Salmo 43 é a nossa prece pelo nosso povo brasileiro, pela nossa nação, por nós mesmos, né? E lembrando desse detalhe, né? Espere em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Deus é maravilhoso, nunca duvide disso. E também não se deixe dominar pelas quelipote, as cascas que o mundo está apresentando aí fora. Ok? Baruch Hashem. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no dia 10 de Tevet, né? O dia 10 de Tevet está conectado com o cerco de Jerusalém. Então, no 10º dia do mês judaico de Tevet, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, no ano 3336 a contar da criação, que corresponde ao ano 425 antes da Era Comum, os exércitos do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, fizeram um cerco em Jerusalém. 33 meses depois, em 17 de Tamuz, no ano de 3338, as muralhas da cidade foram arrasadas e em 9 de Av, né, no dia 9 do mês Av daquele ano, o templo sagrado foi destruído.
Então o povo judeu foi exilado na Babilônia durante 70 anos. No dia 10 de Tevet é observado como um dia de jejum, luto e arrependimento. Esse jejum, luto e arrependimento, ele é feito desde então dentro do mundo judaico. O mundo judaico vive essa realidade do dia 10 de Tevet. E dessa forma, né, abstemos-nos de comida e bebida do amanhecer até o anoitecer. Você pegando aí o calendário Bnei Noach, que você precisa ter consigo, então você vai encontrar aí no dia de amanhã, no calendário, já dentro do dia 10 de Tevet, dia 3 de janeiro de 2023, o início do jejum, ele começará às 4 horas e 3 minutos na próxima madrugada e vai até às 19 horas e 23 minutos, né? Então, temos aí um período de jejum em torno aí de 12 horas, mais em torno de 13 para 14 horas de jejum, né? A previsão aí nesse sentido. Então, vejam bem, o mundo judaico faz o jejum, literalmente falando. Abstém-se de comer e beber absolutamente qualquer coisa. Abstém-se de músicas, de qualquer coisa que possa trazer alegria. Entendeu? Então, o mundo judaico obedece esse jejum de forma bem rigorosa, ok? A orientação que os rabinos passam para os Bnei Noach é que o jejum seja transformado em tzedaká. Então, a sua tzedaká, ela corresponde aí em torno de 3 refeições, né, do dia. E você pega aí o preço de um marmitex do dia e você multiplica por 3 e você faz a sua doação, né? Então, você faz a sua tzedaká para uma entidade judaica, né, onde há estudo de Torá, obviamente, que é o fundamental disso daí, né? Ou você faz uma tzedaká, né, para este ou aquele rabino que está conectado conosco dentro do movimento Chabad, né? Sempre aquela questão que é a orientação. Primeiro a nossa casa. A nossa casa é Chabad. Então, dentro desse aspecto aí, amados, obviamente, né, os nossos rabinos Chabad, onde nós focamos então a nossa tzedaká, as nossas doações dentro desse prisma aí. Então, aqui a sinagoga Bnei Noach, Bauru e região, nós estaremos enviando realmente a tzedaká em nome de toda a comunidade para realmente esse objetivo, né? Para a sinagoga Bnei Noach, aliás, a sinagoga Chabad Brooklyn, né? E conexão com os nossos rabinos aí, né? O nosso Rav Yaakov Gerenstad, o nosso Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand, né? Que estão conectados diretamente com o movimento Bnei Noach Brasil, ok? Então a nossa tzedaká vai diretamente para essa finalidade aí, ok? Então, nós vamos substituir o jejum exatamente com tzedaká, ok? E, obviamente, os nossos rabinos estão conectados com assistência social dentro, né, dentro do próprio movimento Chabad, né? E também em várias comunidades, né, dentro da Grande São Paulo, né? Então, os nossos rabinos, Yaakov, Michel e Shimon, né? Eles têm várias comunidades dentro de São Paulo, né? Comunidades lá no Paraisópolis, na Granja, se não me engano, a comunidade Granja, não lembro se tem outro nome, se não me engano aí, né? O Rav Michel, sempre conexão com as crianças, né? Um trabalho dedicado às crianças também. Então, por isso, nós sempre, quando tem essas questões de jejum, sem contar outras de tzedaká, que isso é feito normalmente, nós sempre dedicamos e
e focamos dentro desse aspecto aí, ok? Então, se porventura você quiser somar conosco, você envia a sua Tzedakah e nós vamos somar junto com a nossa Tzedakah e nós vamos enviar para esses rabinos aí, ok? Então, é nesse sentido que nós queremos focar a questão do jejum aí, ok? Então, um antigo costume judaico que foi revivido pelo nosso Rebbe, Menachem Mendel, de abençoada memória, é pronunciar palavras de inspiração e incentivar o arrependimento nos dias de jejum. Apresentamos então, aqui uma modesta contribuição ao nosso dever como judeus, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, de refletir sobre o significado dos trágicos eventos da nossa história e assim ficarmos motivados, encorajados e sim, até mesmo inspirados, né? Então amanhã nós vamos comentar algumas coisas dentro desse aspecto aqui, o cerco de Jerusalém, algumas coisas que estão conectadas com a destruição, o primeiro exílio babilônico, né, que ficou assim conhecido. E por isso nós temos aquela questão de Rachel ser sepultada no caminho e não lá na gruta de Marpelá, justamente por causa da visão profética que Rachel teve sobre esse episódio já, né? Então ela abriu mão, né, realmente de ser sepultada na gruta de Marpelá, junto dos seus, para poder estar ali, naquele caminho onde, acontecendo esse fato aqui, a destruição pelos exércitos babilônicos, né, e veio o primeiro exílio. O exílio durou 70 anos, justamente pelas preces de Rachel, né, que chorou pelos seus filhos, né? Então, Rachel, ela abre mão, né? Mais uma vez, a demonstração clara, né, de Rachel ser uma pessoa altruísta, não voltando-se para si mesma no sentido egoísmo, egocentrismo, mas realmente abnegando-se, o autossacrifício, abrindo mão, né, da sua, vamos assim dizer, né, da sua acomodação, do seu bem próprio, né? Do seu próprio benefício, e abrindo mão disso para poder ser realmente uma servidora, servindo para beneficiar o seu próximo. E mais especificamente aqui, né? Como diz a profecia aí, que vamos dar uma olhadinha melhor amanhã, né? Rachel chora pelos seus filhos, né? E justamente, somente Deus pode confortar Rachel, né, que chora pelos seus filhos. E por isso Deus faz a promessa de que eles retornariam para Eretz Israel. Porque Deus confortou o choro de Rachel, que chorava pelos seus filhos. Ok? Então, Maimônides também relata, né, que todos os dias de jejum se transformarão em festas e dias de celebração. E isso ele está falando exatamente dentro da visão de Mashiach, os dias da redenção final, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar. Então realmente todo jejum que é para Teshuvá, que é de choro, de lamento, todos os dias de jejuns serão transformados em dias de alegrias e festas, ok? Então, o conforto e o consolo da parte de Hashem através de Mashiach, né? Então, por isso, a mensagem é de fato positiva. Então, por isso, sempre algo positivo para ser dito nos dias de jejum. Também nós temos aí o Rabino Sheneuer Zalman, que menciona em seu escrito Igeret HaTeshuvah, um dia de jejum é um dia propício, né? A verdadeira Teshuvah, um retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Dentre as dimensões positivas de dias de jejum, está que são dias de Teshuvah, arrependimento e retorno, né? Então, o jejum em si, ele implica essas três questões. É um retorno, arrependimento, né? Teshuvah, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Isto é Teshuvah. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né,
ele escreveu no dia 10 de Tevet do ano 5752, né, a contar da criação, correspondendo à Era Comum, o ano de 1991, assim ele escreveu: Techuvá tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção. Né? Por isso, a Techuvá do povo judeu, e agora, somado a Techuvá do povo judeu, nós temos a Techuvá dos Benei Noach, que através do ministério do nosso Rebbe Menahem Mendel, né, se estendeu aos não-judeus, às nações, o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, trazendo aos não-judeus também a oportunidade da Techuvá. Então é este somar, junto com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Então a Techuvá está cada vez mais forte, mais presente, e isso faz com que os dias de Mashiach sejam mais ainda abreviados. O que seria, um exemplo, ok? O que seria para daqui 200, 300 anos, por exemplo, então isso pode ocorrer para daqui a alguns anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, quem sabe, não é verdade? Diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, esta geração, a nossa geração, é a última geração sem Mashiach. Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? A Techuvá tem esse poder de abreviar a revelação do nosso justo e verdadeiro Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa Parashá da semana, Vairi, e ele viveu, né? Vamos trazer já a curiosidade, por assim dizer, né? Com referência aos nossos 3 patriarcas, e o que começou com eles, e isso daí reverberizou para todas as gerações posteriores, e todas as nações e todos os povos automaticamente vieram com as consequências dessas decisões. Então vejam bem, Avraham, o nosso Avraham Avinu, nosso pai Abraão, quando ele e Yitzhak estavam juntos, né, ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho, porque pareciam mais 2 irmãos gêmeos do que pai e filho. Né? Por quê? Porque nos dias de Avraham, até então, não existia velhice. Não existia velhice. Como também, nesta época aqui, a morte era a famosa morte súbita. E a morte súbita, ela era de que forma? Quando uma pessoa espirrava, imediatamente ela expirava. Ela espirrava e expirava, ou seja, puf, morreu. Então, quando, nesse princípio, né, que não havia nenhum tipo de velhice, doença e coisas semelhantes, né, então quando uma pessoa espirrava, ela, conforme ela espirrava, ela soltava todo o seu fôlego. E o corpo, puf. Assim era a morte naqueles dias, né? Então, por isso, realmente, o famoso costume de dizer quando alguém espirra, saúde, justamente uma recordação desse tempo em que a morte era a morte súbita. O espirro era o sinal de que a pessoa morreria na sequência, imediatamente. Entendeu? Então, diante dessa realidade, então, para Avraham, Yitzhak e Yaakov, então aconteceram 3 fatores distintos. Primeiro, com a questão, isso daí os nossos mestres trazem através da Mishnah, do Talmud, né? Então, para Avraham, ele fez um pedido a Deus sobre velhice. Então, Avraham, ele falou para o Eterno, Senhor, aonde eu vou com meu filho? Ninguém sabe quem é o pai e quem é o filho. Então as pessoas não sabem quem deve honrar. Porque a pessoa mais velha, nós aprendemos isso, não é verdade? A pessoa mais velha, ela precisa ser honrada.
Então, onde há uma pessoa mais velha, ela precisa ser honrada. Então, precisa dar para ela uma reverência no sentido de respeito, reconhecer realmente os seus idos anos, certo? Reconhecer a sua existência, a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, né? Então nós aprendemos, né? Apesar que nos dias atuais aí a questão de educação está quase que no xeque-mate aí, né? Que isso seja restaurado rapidamente em nossos dias, amém, vem amém. Ok? Então, Abraham, ele conversa com Deus e fala para Deus, Deus, me dê sinais de velhice, para que aonde eu chegar com meu filho, as pessoas saibam para quem deve fazer honras ao mais velho, né? Então, Deus responde para Abraham que ele pediu uma coisa muito boa, então vamos começar contigo. Então, Abraham começou a apresentar, né, as rugas, sinais de velhice, cabelos brancos, barba branca, né? E sinais de velhice, o corpo ficou mais frágil, né? E etc. e tal. Então, com Abraham, começou realmente os sinais da velhice. Graças a Abraham, você, eu, nós envelhecemos no nosso corpo físico com sinais de velhice. Baruch Hashem. E não esqueça, quando você escutar alguém espirrando, saúde! Deseja saúde para ele. Porque graças a Hashem, né, ninguém morre mais de morte súbita pelo espirro. Ok? Saúde! Baruch Hashem. Temos aí na sequência Yitzhak, né? O que Yitzhak pediu a Deus, né? Então Yitzhak, ele pediu a Deus dor e sofrimento. E Deus viu que ele pediu algo bom, então ele falou, vamos começar por ti. E foi onde que Yitzhak começou a ficar cego. Dor e sofrimento. E dentro desse aspecto, o aprendizado é exatamente esse, né? Que se não houvesse dor e sofrimento para ter uma apuração, né, da nossa vida espiritual, por isso que você escuta o costume das pessoas dizerem aí, né? Doença, sofrimento, né? Ela purga a pessoa, ela purifica a pessoa, né? Então, os nossos mestres trazem ensinamento nesse sentido, segundo Yitzhak, né? A dor e o sofrimento, ele ficou cego em seguida, exatamente, se tudo vai bem, tudo está numa boa, etc. e tal, então os nossos mestres falam que a pessoa morrendo dessa forma, né, ela precisaria passar por todo o rigor da justiça divina. E passar pelo rigor da justiça divina, com raras exceções, alguns poderiam realmente se salvar, outros, a maioria não. Então, através da dor e do sofrimento, então, após a morte, o rigor da justiça divina já não é tão rigoroso assim, porque vai ser levado em conta o seu sofrimento, as suas dores que ele passou aqui no tempo dessa sua existência, ok? Então aí o juízo de Deus, ele já não é, né, como diz outro assim, não é aquele juízo com aquele rigor raiz, ele é mais brando, porque Deus vai levar em consideração as suas dores e os seus sofrimentos. Então por isso que você vê e ouve muitas vezes nessa questão aí, pessoas que sofreram, tiveram muitas dores antes de partir, né? Então as pessoas normalmente falam, né? Ela se purificou, né? Para poder realmente ascender aos céus, né? Então essa é uma expressão que você escuta normalmente devido a uma situação nesse sentido aí. Então com Yitzhak entrou na história da humanidade a dor e o sofrimento. Com referência a Yaakov, né? Veja bem, Abraham, a velhice, Yitzhak, dor e sofrimento. Agora aqui com Yaakov nós vamos ter o outro fator, que é chamado de doença. A doença que vem na vida da pessoa antes dela morrer.
ela passa por uma fase de estar doente e, na sequência, dependendo realmente do plano divino dentro desse histórico, né, a pessoa morre na sequência. Então, por que isso? Então, os nossos mestres falam que Jacob, ele chegou para Deus e disse: Senhor, as pessoas morrem subitamente e não há tempo para se despedir dos seus. Não há tempo de abençoar os seus filhos. Não há tempo de colocar em ordem a casa e nem há tempo de orientar a sua família exatamente para esses momentos finais. Então, dessa forma, Jacob pediu para Deus a doença. E Deus respondeu a Jacob, né, à semelhança dos dois primeiros: o que pedisse é algo bom, vamos começar por ti. E é por isso que Efraim, ele chega para Iosif e diz: o vosso pai está doente. E Iosif, com os seus dois filhos, Menaxê e Efraim, ele corre para a casa de papai para poder conversar com ele e ver as últimas instruções. Então, por isso, né, a doença foi o que Jacob pediu para Hashem, para que houvesse o tempo hábil de colocar a casa em ordem, colocar os pingos nos is, colocar exatamente as admoestações finais para com os filhos principalmente, né, para poderem guardar de forma adequada os seus dias, porque você está vendo, o vosso pai está morrendo, né? E todos nós vamos ter que morrer um dia. Então, por isso, é muito importante saber preparar-se para a morte, né? Então, dessa forma, nós temos aí, de fato, essa realidade, no sentido de que os nossos patriarcas pediram para Deus Abraham velhice, Isaac dor e sofrimento, e Jacob a doença, né? Justamente para que em todas as questões nós saibamos realmente e aprendamos por experiência própria que não podemos perder a nossa conexão com Deus. Só Ele. Ok? Então, nesse sentido aí, nós temos essa realidade, né? E hoje é o segundo dia da nossa Parashá, que está dentro desse aspecto todo que estamos falando, né? Onde, de fato, Jacob, ele se prepara para abençoar Efraim e Menaxê, ou Menaxê e Efraim, Menaxê o primogênito, Efraim o mais novo, né? Então, quando eles estão ali conversando, que a segunda, aliás, está no capítulo 48 de Gênesis, versos 10 a 16, né? É tudo uma preparação ainda para a bênção. É a partir de amanhã que nós vamos ver a bênção de Efraim e Menaxê. Então aqui temos um preparo apenas dentro desse aspecto aí, né? Então, vimos essas 3 características concernentes aos patriarcas. E agora, então, Iosif está diante do seu pai, e ali diante do seu pai, ele vai ter as suas conclusões finais, né? Onde, de fato, Israel, né, estende a sua mão para abençoar Menaxê e Efraim, né? Acontece que ele inverte, né? Iosif coloca Menaxê à direita de Jacob e Efraim à esquerda, né? Porque a direita é que vai abençoar o primogênito, né? E é a bênção principal, é a bênção da direita, né? Da mão direita, e em seguida vai abençoar com a mão esquerda o filho mais novo, né? Que são bênçãos de uma certa forma seculares, não sem menos importância, ok? Mas dentro do histórico, aquele que é abençoado com a direita, a mão direita, tem uma proeminência histórica mais forte dentro do contexto em si, ok? Mas as bênçãos são bênçãos e isso
Bênção é o antídoto de maldição, não esqueçamos disso, ok? Então, é bênção, sem sombra de dúvida. Mas dentro do contexto histórico, família, histórico, povo, né? A bênção da direita é a mais forte, sem sombra de dúvidas, ok? Então, nesse sentido, Iacove, né? Ele vai para abençoar os filhos, mas momentaneamente nós observamos aí que o Espírito de Deus, né, a Ruach HaKodesh, o Espírito de profecia, ela se ausenta momentaneamente de Iacove, né? E ele então, quem são esses aí, né, que estão aí na nossa frente? Quem são essas pessoas? Quem são essas crianças, né? Iacove, uma pessoa de idade, né? Qualquer jovem é criança para ele, né? Então, Iosif diz para ele, né? Esses são os meus filhos, né? E aí, segundo os comentaristas, entre Irache, Maimônides, o nosso Rebbe Menahem Mendel, etc. e tal, né? Segundo os próprios comentários do Talmud, do Mishnah, falam que Iosif, né, mostrou para o seu pai a Ketubá, o contrato de casamento com Asnat, né? A filha adotiva de Potifar e a sua esposa, né? Então ele mostra ali o contrato de casamento, como se fosse isso que que Yaakov estaria pedindo na realidade, né? E aí em seguida ele vai para abençoar, então ele troca a mão direita, coloca sobre Efraim e a mão esquerda sobre Menashe. Então, Iosif, achando que ele tinha se enganado, então ele tenta corrigir, né? Não é assim, meu pai, né? Que as coisas precisam acontecer, né? Não é dessa forma, né? Mas aí nós vemos que na continuidade da Liá, nós vamos ver as respostas que Iacove dá aí. Então, nesse primeiro momento aqui da nossa Liá de hoje, Israel, ao estender a sua mão, né, verso 14, coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Menashe. Então ele cruzou os braços para poder abençoá-los, né? Porque Iosif tinha colocado Menashe à direita e Efraim à esquerda de Iacove. Então Iacove deu a bênção a Iosif. Ele disse: ó Deus, diante de quem meus pais, melhor dizendo, Avraham e Sarraque andaram, ó Deus que tem sido meu pastor, desde quando nasci até esse dia. Que o anjo que tu sempre me enviaste para livrar-me de todo mal, abençoe estes jovens, que eles possam ser chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Avraham e Isaac, e que eles se multipliquem na terra como peixes, né? Então, amanhã nós vamos entrar com mais detalhes sobre a questão da bênção, porque Iosif vai tentar corrigir o pai, né? Assim que Iacove, né, ele começa a bênção, não tem como Iosif interromper a bênção, né? Mas na hora que ele termina essa parte aqui do verso 16 do capítulo 48, então aí Iosif vai entrar tentando corrigir os braços do pai. E aí nós vamos ver a resposta que de fato Iacove dá ao seu filho Iosif sobre essa questão aqui. Mas uma coisa que nós queremos frisar aqui, amados, né, nessa questão aqui, quando ele abençoa os filhos, né, de Iosif, né, ele abençoa de uma tal forma em que ele fala assim, que eles se multipliquem na terra como peixes. Que eles se multipliquem na terra como peixes. Peixes sempre estão sob água, né? Eles estão ocultos dentro d'água, ok? Então, o que de fato aqui Iacove está trazendo para os dois filhos de Iosif e gerações posteriores do próprio povo judeu, é para se multiplicarem como os peixes. Ou seja, aquilo que ele falou lá atrás, quando nós vimos, antes dele enviar os seus filhos
para buscarem grãos no Egito, em que eles estavam se esnobando com as caravanas que passavam, né, que iam para o Egito buscar provimentos, por causa da intensa fome que já estava durando 2 anos. E eles estavam se gabando, se esnobando, né, estavam faltando com a modéstia, né, e tirando sarro nas caravanas, porque eles ainda tinham sustento, eles tinham do que subsistir, etc. e tal. E então Iacove diz para ele: por que vocês estão se exibindo? Vocês não devem se exibir. Vocês têm que manter a modéstia, a simplicidade e a humildade, porque vocês também descerão ao Egito para buscar grãos para que as nossas famílias possam sobreviver, porque está ficando escasso também. Ou seja, Iacove estava dizendo aos seus filhos: vocês não são mais do que ninguém. Vocês são humanos como todos os seres humanos. Vocês não têm motivo para ficar se gabando. Nós também estamos para padecer fome, se vocês não descerem no Egito e não buscarem grãos. Então parem de se gabar. Mantenham a compostura da modéstia, da simplicidade e da humildade. Desçam ao Egito e não entre os 10 pela mesma porta. Entre por 10 portas diferentes, para não chamar a atenção. Ou seja, sejam como peixes. Entre de forma simples, modesta, oculta, sem chamar a atenção de ninguém. E aqui Iacove está abençoando os 2 filhos de Iose, dentro da mesma visão. Que se multipliquem na terra como peixes. Ou seja, mesmo você estando na terra entre as nações, não percam a simplicidade, a modéstia e a humildade. Para não chamar a atenção. Por quê? Porque tanto naqueles dias em que ele enviaria os seus filhos para descerem ao Egito para buscar provimentos, como agora e futuras gerações, é para não ostentar absolutamente nada. É para manter a compostura da simplicidade, modéstia e humildade. Para não chamar a atenção, para não atrair sobre si os olhos da maldade, da cobiça, da inveja, o olho gordo, o olho mau, que atrofia o caminho das pessoas, dificulta o caminhar. Então, cresçam, multipliquem-se como peixes, ou seja, tranquilo, na modéstia, na humildade, na simplicidade, se multipliquem em números, em riquezas e etc e tal, sem ostentação. Então essa palavra é a mesma para nós dentro desse aspecto, né? Evitar a ostentação, para não chamar a atenção das pessoas, para lançarem sobre você o olho da inveja, da cobiça, dos ciúmes, do olho gordo, do olho mau, que vai desejar tudo que não presta para você. E aí de repente você fala assim: mas meu Deus do céu, mas por que de repente as coisas ficou tão difíceis para mim? Dá uma analisada nos seus atos recentes e veja o que é que você ostentou. O que é que você fez para as pessoas notarem você dentro do campo material e financeiro? O que você ostentou para chamar a atenção das pessoas? E aí você vai ter a resposta. Por que as coisas ficaram difíceis? Você ostentou algum tipo de luxo. Você ostentou algum tipo de... eu tô aqui, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, Você chamou a atenção. E veio o olho gordo, o olho mau. As coisas começaram a ficar difíceis. Entendeu? Então, por isso, multiplique-se na terra como peixes, sem perder a simplicidade, a humildade. Ok? É o segredo. E dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menahem Mendel, para concluirmos a nossa aliada de hoje, ele nos fala exatamente sobre a recompensa da lealdade, onde Iacove sentiu-se que estava prestes a morrer, porque ele pediu o sinal da doença,
Então aí ele chama Iosef para preparar os seus últimos instantes e posteriormente manda reunir todos os filhos para as bênçãos finais que nós vamos ver durante essa semana. Então, Iosef, né? Então ele vai atrás do seu pai, ele corre para lá junto com os seus 2 filhos, né? Então ali ele vai começar a buscar realmente as recomendações finais do seu pai Iacov, né? Depois que Iacov então ficou doente, Iosef levou os 2 filhos, Menaxê e Efraim, para receber a bênção final de seu avô. Iacov surpreendeu a Iosef, onde ele informou que faria dos filhos deles, né, os líderes das tribos distintas, né, como se fossem seus próprios filhos em igualdade e condições, né. Iacov ensinou que considerava Efraim e Menaxê como seus próprios filhos, ao referir-se a eles como teus 2 filhos que nasceram para ti no Egito, antes que eu viesse a ti. Mesmo que Efraim e Menaxê tivessem nascido e sido criados no Egito antes da chegada de Iacov, eles cresceram baseados nos verdadeiros ensinos e ideais do seu avô Iacov. Portanto, Iacov os considerava tão leais a ele e a seus ideais como seus próprios filhos, né? Então, nesse sentido aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele está dizendo para nós o aspecto da realidade em que Iosef, ele manteve-se vivo, como nós vimos anteriormente, nos ensinamentos do pai Iacov. E quando nós vemos aqui, ele nessa preparação, já começando com a bênção, mas a preparação mais elevada que nós vamos ver amanhã, então nós vemos aí que de fato Iacov, ele vai abençoar Menaxê e Efraim, né? E momentos antes o espírito de profecia se ausenta de Iacov. E ele pergunta quem é estes que estão aí, né? Que nós vimos na leitura anterior. E então Iosef fala, esses são os meus filhos, aqui está o meu contrato de casamento com a Zinate, né? Aqui estão meus 2 filhos, Menaxê e Efraim, né? E então, por que isso? Segundo os nossos mestres, fala que quando ausentou esse espírito de profecia da parte de Hashem para com Iacov, né? Porque Menaxê, segundo consta lá em 2 Reis, capítulo 11, e os demais versos lá, né? A partir do 26 principalmente, nós temos aí que de Menaxê viria o perverso rei Jeú, né? Ou Iehu, né? No hebraico, né? Então lá em 2 Reis, capítulo 11, a partir do verso 26, nós temos o perverso rei Jeú, né? Que ficou na tradução mais conhecida dessa forma, né? Ou Gel, né? E da parte de Efraim, nós temos aí, né, a questão de 2 reis que viriam da parte de Efraim, que também seriam perversos, né? O primeiro seria o rei Jeroboão, né? Que através dele veio a divisão do povo judeu, o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul, Yehudá e Shimon, e uma parte da tribo de Menaxê. E o norte, o rei de Israel, que estão conectados diretamente com as 10 tribos, e posteriormente as 10 tribos se perderam e serão plenamente restabelecidas nos dias de Mashiach, né? Então, que também está registrado em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 26, né, seguinte, né? O segundo rei que vem de Efraim, perverso, é exatamente Acabe, né? O Acabe, né? O Ahav também, né? Em 1 Reis, capítulo 16, verso 18, aliás, verso 28 em diante. Então, por isso que nesse momento teve essa ausência, né, do espírito de profecia para com Iacov, né? E por isso que ele perguntou, quem são esses aí, né? E aí, então, Iosef, né? Ele fala, são meus filhos, aqui está o contrato de Ketubá com Asnat,
né? São meus filhos legais, etc, etc e tal. Dentro desse contexto todo, né? Iosif estava mostrando para o seu pai Yaakov que, apesar deles estarem na terra totalmente pagã, idólatra e libertina, que é o Egito, todavia ele e a sua esposa e os seus filhos perseveraram nos ideais realmente de quem? Nos ideais do seu avô, Yaakov. Permaneceram realmente nos ideais dentro do aspecto dos princípios da Torá que Yaakov vem ensinando. Então, por isso, quando nós temos lá a bênção judaica dos pais para com os filhos, né? Que os pais abençoam os seus filhos, que façam como Menaxê e Efraim. Essa é uma bênção tipicamente judaica, de pais judeus para os seus filhos judeus. Por quê? Porque Menaxê e Efraim representam os filhos do exílio. Os filhos que estiveram no Egito, que estão dentro do exílio, dentro da escravidão do Egito. E por isso que é uma bênção específica dos pais judeus para os filhos judeus, que sejam como Menaxê e Efraim, apesar de estarem no exílio, estarem no Egito, seja em qualquer lugar fora de Eretz Israel, né? Que eles permaneçam como Menaxê e Efraim, dentro dos princípios da Torá, segundo Yaakov. Por isso que os pais judeus fazem essa bênção dentro desse aspecto para com os seus filhos judeus, ok? Então, amados, dentro desse sentido, é uma visão dos dias de Mashiach. Então, esses Menaxê e Efraim, eles representam a redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, por isso, nós precisamos cada vez mais buscarmos a redenção com a revelação de Mashiach. De que forma? Transformando esse mundo para ser a moradia de Deus, levando avante cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E nós, Benei Noah, abençoando os nossos filhos, né, para que os nossos filhos realmente venham preservar e perseverar nos fundamentos que nós estamos vivenciando na atualidade, que é exatamente o que? O estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações, para que os nossos filhos venham perseverar nestes ensinamentos, somando ombro a ombro com o povo judeu para a redenção final com Mashiach. Por isso, que nós possamos deixar um bom legado aos nossos filhos, às nossas comunidades Benei Noah no Brasil e afora vai. Até amanhã. Shalom, shalom.